Bem-vindos à 7ª temporada do The EcoCast, o seu podcast em atualização científica em ecocardiografia, com excelência, prática clínica e uma conversa leve e inteligente. The EcoCast, o seu podcast em ecocardiografia. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Ângelo Antônio Salgado, uma referência na área de imagem cardiovascular e monitorização hemodinâmica. Ele é doutor em clínica médica e mestre em cardiologia pela UERJ. É cardiografista dos hospitais Pedro Ernesto, Instituto Nacional de Cardiologia e Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro, além de ser coordenador do curso POCUS do Follow Us. Doutor Ângelo, é uma honra ter você aqui com a gente. Parabéns pelo seu artigo publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia de Imagem Cardiovascular, trazendo um tema extremamente atual e relevante: a avaliação do VEXUS pela ecocardiografia transesofágica, com uma abordagem clínica, prática e aplicável no nosso dia a dia. Obrigada mais uma vez por aceitar o meu convite. Eu tenho certeza que esse episódio vai agregar muito para quem está nos ouvindo. Bárbara, agradeço muito o seu convite para a gente conversar aqui no seu podcast um pouquinho a respeito do VEXUS e a respeito da sua utilização pela técnica transesofágica, né? A gente sabe que não existe muitos artigos falando sobre a utilização do VEXUS através dessa técnica. Ele é utilizado basicamente pela maioria dos colegas por via transtorácica, então é uma novidade aí no cenário do VEXUS a nível não só nacional, mas também a nível mundial. Então, vamos logo começar. Doutor Ângelo, o que motivou, então, o desenvolvimento e a crescente utilização do VEXUS na prática clínica? Eu te pergunto por que a congestão venosa passou a ganhar tanto protagonismo na avaliação hemodinâmica? Fala pra gente. Bom, Bárbara, essa pergunta realmente é muito interessante, porque o que motivou a criação do VEXUS, a utilização do VEXUS na prática clínica, né? Foi basicamente porque foi evidenciado que a evidenciação apenas do diâmetro da veia cava inferior, que é algo que nós, ecocardiografistas, sempre fazemos e que o clínico, sempre na beira do leito, pergunta. A primeira coisa que ele pergunta para saber se o paciente está congesto é exatamente isso. Como é que está a cava? A cava está aumentada? E a gente viu que não só a cava estava relacionada com o grau de congestão sistêmica do paciente, que existiam outros fatores que poderiam agregar informações para o colega clínico, o colega emergencista, de o quanto o paciente apresentava-se congesto. Com isso, o VEXUS, que incluía a avaliação do fluxo da veia suprahepática, do fluxo da veia porta, do fluxo dos vasos intrarrenais, poderiam, através da análise Doppler e do tipo de fluxo que a gente evidencia, né, através da análise desses segmentos, quantificar o grau de gravidade da congestão do paciente. Então, o paciente que apresentava uma cava dilatada e dessa maneira apresentava determinados tipos de fluxo na veia suprahepática, na veia porta, na veia intrarrenal, tudo isso poderia ser jogado no sistema de score e mostrar para o colega que o paciente não só apresentava-se congesto, mas sim que essa congestão era uma congestão leve, uma congestão moderada ou grave. Por que isso é importante, Bárbara? Tem estudos, até um estudo bastante elegante publicado ano passado pela doutora Sadi, lá do Sul, em que ela avaliou paciente de uma forma prospectiva, em que ela avalia se o paciente, em 72 horas, a mortalidade naquele paciente com insuficiência cardíaca, né, e saber se nas primeiras 72 horas você teria alguma mudança do grau de congestão nesse paciente. Foi evidenciado, se o VEXUS do paciente aumentasse em pelo menos um ponto nessas 72 horas, isso estaria associado a uma redução na mortalidade desse grupo de pacientes maior, 3 vezes maior do que no público, que essa congestão não fosse observada, né? Mostrando o impacto do VEXUS no prognóstico do paciente, né? Então, dessa maneira, a avaliação da congestão venosa sistêmica passou a ganhar um protagonismo na avaliação hemodinâmica do paciente, então a gente começou a olhar para trás e não olhar só para frente no paciente, né? Outro papel bastante importante nesse protagonismo, né, do VEXUS é que foi evidenciado que a congestão venosa
era uma das principais responsáveis pelo aumento da escória nos pacientes que apresentavam insuficiência cardíaca. Antigamente, pensava-se que a insuficiência cardíaca causada pelos pacientes causaria uma diminuição do débito cardíaco, uma queda na pressão arterial média e, com isso, geraria uma nefropatia isquêmica e causando o aumento das escórias. Isso, obviamente, também acontece, mas a gente tem um percentual significativo dos pacientes em que esse grau de lesão renal aguda no paciente cardíaco, com insuficiência cardíaca descompensada, era causada pelo processo de congestão sistêmica e não por um aumento da pressão arterial média. Então, não adiantava você melhorar a pressão arterial média do paciente, que o que estava causando o aumento das escórias nitrogenadas no paciente era o grau de nefropatia congestiva que ele apresentava. Então, olha como isso vai mudar um pouquinho o tratamento do paciente. Ao invés de você fazer medicação que aumente a pressão arterial média, você vai fazer, para melhorar a ureia creatinina do paciente, você vai fazer um aumento na diurético terapia para diminuir o grau de congestão sistêmica. E com isso, o tratamento do paciente muda radicalmente e também a forma de você encarar a hemodinâmica do paciente, encarar como é que você vai abordá-lo, né? E dessa maneira teve uma mudança total na avaliação do paciente. Perfeito. Então, a gente começa a entender que não basta só olhar o fluxo para frente, a gente precisa também de entender o que está acontecendo do lado venoso, certo? Então, minha segunda pergunta é, dentro desse contexto, como que o ecocardiograma transesofágico vai ampliar essa avaliação? Em quais cenários você conta para a gente que o transesofágico realmente muda o jogo em relação ao transtorácico na análise do Vexus? Explica para a gente. Pois é, Bárbara. O Vexus ele foi sempre muito utilizado para a realização de uma análise da congestão sistêmica por via transtorácica. Então, desde 2020 para cá, quando o Vexus começou a ser utilizado, sobretudo nos últimos anos, né? Eu acredito que o ano passado foi o boom do Vexus, onde não só colegas ecocardiografistas começaram a tomar um conhecimento do método, como é que ele é realizado, a parte técnica, os pitfalls do método, como os colegas intensivistas, emergencistas que realizam POCUS, para graduar o grau de congestão, né? Então, teve um boom aí de ampliação na sua utilização. Só que o Vexus sempre é utilizado por via transtorácica, né? A gente faz aquela análise da cava inferior, da suprahepática, da porta, da intrarrenal, sempre por via transtorácica. E quando você vai dar uma olhada na literatura, você vai ver que já os colegas, sobretudo os ecocardiografistas que se dedicam um tempo maior em procedimentos transoperatórios, ou então mesmo colegas anestesistas, que é uma realidade dos colegas anestesistas que têm uma capacidade muito grande de realizar ecotransesofágico também, sobretudo aqueles que se dedicam à cirurgia cardíaca, né? Eles já começavam, algumas décadas, a utilizar o ecotransesofágico para avaliar a volemia através de fluxo da veia suprahepática, por exemplo. Então, há relatos também de avaliação de veia porta pelo ecotransesofágico. Então, já existia um conhecimento a respeito da técnica de como se realizar a avaliação da veia suprahepática e da veia porta por esse método, né? E a gente sabe que quando você está dentro de um centro cirúrgico, é muito importante você ver o grau de congestão do paciente, porque sempre a gente vai ter uma necessidade de avaliar falência de câmara cardíaca direita em pós-operatório, quanto esse ventrículo está sendo sobrecarregado, o grau de acoplamento VD artéria pulmonar, que é muito importante, e não só da parte sistêmica, quando a gente faz uma análise de débito cardíaco, análise de VTI, importante para a gente analisar como é que está a função de coração esquerdo do paciente, mas também a gente precisa no transoperatório
a avaliação desse grau de congestão para ver como o VD está se suportando, né? Não é raro quando você está durante um procedimento cirúrgico, ou sobretudo no pós-operatório imediato, estou dando uma ênfase principal aqui na parte da cirurgia cardíaca, que o VD entra numa falência, sobretudo por um excesso de volemia, né? Então, esse paciente tem uma sobrecarga hídrica absurda no pós-operatório por causa de reposição, por causa de reposição de sangue, enfim. E o ventrículo direito, que entrou já numa fase meio isquêmica de pós-operatório, tentando se recuperar com aquele volume, ele vai estufar e faz uma congestão sistêmica significativa. Então, quando você tem em sala um método para você fazer uma avaliação de congestão, isso vai inferir tanto do impacto do procedimento cirúrgico no paciente, como o paciente vai estar no pós-operatório imediato. A gente sabe que as primeiras horas do paciente no pós-operatório são extremamente importantes em termos prognósticos para o paciente, de que forma você consegue mexer já em sala nesse processo de reposição do paciente. Então, a ecocardiografia transesofágica para avaliação do VEXUS é um método muito interessante para a gente fazer a avaliação desse grau de congestão. Para você ter uma ideia, Bárbara, esse tipo de avaliação é muito recente. Tem protocolado na forma de VEXUS, tá? O primeiro trabalho publicado foi um trabalho pelo pessoal da Mayo Clinic ano passado, e o nosso trabalho agora, pelo menos em termos do review que a gente fez na literatura, está sendo o segundo publicado, sendo o primeiro nacionalmente e um dos primeiros, possivelmente o segundo, publicado a nível internacional, né? Então, a gente ficou muito feliz com essa publicação. A gente tem no nosso trabalho a participação importante de um colega anestesista, né, que ele faz isso na sua prática, e que é o Dr. Marcelo Ramalho, que tem uma expertise em termos desse tipo de avaliação, que muito agregou aí a nossa parte escrita aí. Certo. E aí que a gente entra numa parte que eu acho que é onde muitos colegas têm dificuldade. Eu te pergunto, Ângelo, se você tivesse que resumir de forma prática, qual é o passo a passo essencial para a aquisição do VEXUS pelo ecocardiograma transesofágico? O que você considera indispensável para quem quer começar a aplicar o método com segurança? Bárbara, para a segurança do método, eu acho que a principal é você saber interpretar aquilo que você está vendo. Então, antes de realizar um ecocardiograma transesofágico para avaliação de VEXUS, é bem interessante você ter uma experiência na realização do VEXUS pelo transtorácico e, sobretudo, saber interpretar as curvas, porque se você não souber interpretar as curvas, não souber o pitfall da avaliação de um VEXUS, não adianta muito você fazer um transesofágico para avaliação de congestão sistêmica se você não sabe o que você está vendo, não é verdade? Um exemplo prático, assim, um pitfall bastante que a gente vê na prática, é as pessoas teimarem em não usar um eletro para avaliar o fluxo da suprahepática. Então, para a gente diferenciar o que é onda S de uma onda D, é muito importante a gente realizar o eletro, já que a gente sabe que a onda S vai surgir depois do QRS. E muita gente boa faz a avaliação de VEXUS falando que não precisa do eletro. Não, o eletro é parte essencial da realização do VEXUS, né? Indo para a realização do eco transesofágico, a primeira coisa que você tem que ver é quando você atinge um esôfago baixo, né? A visualização da cava inferior. Então, transesofágico no esôfago baixo, você faz uma virada, uma angulação entre 50 a 80 graus, mais ou menos, e vira o transdutor levemente para a direita. E dessa maneira, você consegue fazer a visualização da cava. Algo bastante interessante quando você coloca a cava no longitudinal é fazer a avaliação do seu diâmetro, né, no seu maior diâmetro, mais ou menos 2 centímetros, da desembocadura da cava inferior com o átrio direito, dali você vai medir. E algo que a gente está utilizando, algo que não é muito colocado no VEXUS transtorácico, né, é a realização do índice de esfericidade, em que você faz uma divisão
do menor diâmetro pelo maior diâmetro. E se esse tamanho, esse índice de esfericidade for maior do que 0,69, a gente considera a presença de congestão. Esse índice de esfericidade é muito importante, porque a gente sabe que pessoas com uma superfície corporal pequena pode ter uma cava inferior pequena. Então, a gente já passou por várias situações em que você vai fazer um exame no paciente, o paciente está com uma cava de 1,8, não está variando, só que ela apresenta uma superfície pequena. Como é que você vai falar que aquela pessoa não está tendo uma congestão sistêmica, entendeu? E não prosseguir no protocolo Vexus, já que o ponto de corte do protocolo de Vexus é 2. Então, o índice de esfericidade veio para acabar com isso. Então, a gente utiliza o diâmetro da veia cava e se a gente achar que ela realmente está congesta, mas o diâmetro estiver menor do que 2, a gente usa o índice de esfericidade. Esse é um fator chave nessa nova concepção de congestão. A partir daí, você pode fazer no esôfago médio e baixo, que vai variar de paciente para paciente, também no corte de 50 a 80 graus. A gente realiza a avaliação, a visualização do fluxo da veia suprahepática e da veia porta. Sempre nessa angulação. Se é mais alto, mais baixo, isso varia muito de paciente para paciente, mas você consegue nitidamente, de uma forma muito clara, observar os fluxos intrahepáticos. Já quando a gente vai para o terceiro passo do protocolo Vexus, que é a avaliação do fluxo intrarrenal, a gente não considera isso tão importante no transesofágico, sabe, Bárbara? A gente já considera o processo do Vexus modificado, que é quando a gente faz a avaliação da porta, da suprahepática e da cava inferior suficiente para a gente poder dizer o grau de congestão desse paciente, tá bom? Então, a gente não utiliza de forma costumeira a avaliação do fluxo interlobar renal nos pacientes no transesofágico. Se a gente conseguir pegar, ok, mas geralmente, tecnicamente, ela é muito difícil e não prática e não acrescenta muito, não. Está bem. Agora vamos começar a aprofundar um pouco mais. Na sua visão, qual que é o maior erro de interpretação que você vê hoje na prática? Especialmente quando o médico ou o cardiografista olha apenas a veia cava inferior isoladamente, sem integrar os demais territórios. Conta pra gente. Eu acho que o principal erro aqui, no caso, é considerar apenas a veia cava inferior como medida única de avaliação de congestão sistêmica. A gente sabe que tem pacientes que a cava está um pouquinho mais congesta, né? Ela está um diâmetro um pouco maior do que o convencional e nem sempre isso traduz uma congestão sistêmica. É que eu volto a falar, assim, infelizmente a gente ainda não tem na ecocardiografia uma indexação de veia cava inferior, né? Eu acho que esse sempre é o maior problema do Vexus, porque pacientes que têm 2 metros de altura vão ter cavas maiores do que paciente com 1,5 m, e essa falta de indexação eu acho que é um ponto complicador na avaliação do Vexus, né? Então, se você considera um cara alto, uma cava aumentada, e você não faz os outros parâmetros na análise do Vexus, a avaliação da suprahepática, da porta e da intrarrenal, sobretudo da suprahepática e porta, já que estudos mostram que talvez não seja tão necessário no Vexus a avaliação do fluxo intrarrenal, que é o chamado Vexus modificado, né? Então, a gente fazendo a análise da suprarrenal e da porta, a gente consegue quantificar o grau de congestão do paciente, né? Então, o uso isolado atualmente da veia cava inferior, eu acho que é realmente algo que a gente pode deixar por terra, a gente tem que agregar mais. E outra coisa que eu acho é o que eu respondi anteriormente em relação ao pessoal querer fazer a coisa de uma forma muito sem técnica, né? Tendo como erro básico a falta de eletro para fazer a avaliação do Doppler da suprahepática, que é essencial para você diferenciar que tipo de onda você tem, né? Então, eu acho que o Vexus é algo que te traz muita informação, né? Tanto a nível transtorácico quanto transesofágico, mas tem que ser feito dentro de uma técnica adequada, um preparo adequado e um conhecimento adequado, para saber de como fazer e como interpretar aquilo que você está fazendo. Bem, e você traz no artigo o conceito de interfaces hemodinâmicas, especialmente a interface capilar venular.
Explica pra gente, Ângelo, como que o Vexus, então, se encaixa nesse modelo e como isso muda na prática, assim, a tomada de decisão no intraoperatório ou na UTI. Pois é, Bárbara, esse conceito da interface é um conceito que foi criado pelo Dr. Philippe Rollin. O Philippe Rollin, ele foi o protagonismo de criação do sistema Vexus, um estudioso da fisiologia cardíaca, arterial, venosa, e ele propôs um sistema baseado na interface 1, que seria o acoplamento ventrículo-arterial, algo que a ecocardiografia também pode, transoperatória, o ETE transoperatório é fundamental para você ver débito cardíaco, o quanto de fluxo você está jogando para o leito arterial. A interface 2, que é o acoplamento arteriolar capilar, isso a ecocardiografia não consegue evidenciar. A interface 3, que você também pode fazer durante o procedimento transoperatório, que é a interface entre o capilar e o sistema venular, que é onde se concentra o lado venoso, destacando a pressão venosa central elevada, prejudicando a perfusão, e dessa maneira a gente consegue evidenciar através do Vexus, e até a mesma interface 4, que é a interface do ventrículo direito para a artéria pulmonar, e que a gente consegue, pela própria ecocardiografia transoperatória, também fazer uma análise desses fluxos e auxiliar o colega durante o procedimento cirúrgico, etc. Então, lembrar que quando a gente faz uma análise, em resumo, dessas interfaces, você fazer a análise da interface relacionada ao Vexus, que é a interface 3, isoladamente, você traz um dado de congestão sistêmica que é interessante, mas você pode agregar com a avaliação também da interface 1, que é a avaliação do débito cardíaco e de outros fatores hemodinâmicos que vão auxiliar muito o procedimento cirúrgico, reposição de volume, enfim, toda uma análise hemodinâmica do paciente. Doutor Ângelo, foi uma aula incrível, o artigo é incrível. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento de forma tão clara, tão prática e profunda, né? Esse que eu falo é o tipo de conteúdo que realmente muda a forma de como a gente pensa em hemodinâmica, saindo daquele olhar que a gente tem às vezes simplista e caminhando então assim, uma visão mais integrada, mais fisiológica, né? E mais útil na tomada de decisão. Parabéns novamente pelo artigo e pela sua contribuição para a cardiologia e para a ecocardiografia. E as portas do EcoCast estão sempre abertas para você. Foi um prazerão. Obrigado, Bárbara. Gostaria de agradecer o convite para participar do seu podcast, e é muito interessante quando a gente que escuta o seu podcast agora faz parte também de um pouquinho aí da difusão de conhecimento dentro do EcoCast. Isso é bastante interessante. Eu agradeço muito em nome dos outros autores e gostaria de convidar todos para associar a gente no nosso Instagram, que é o @followus, follow com 2 L's, em que lá a gente ensina também um pouquinho sobre POCUS para a garotada que está começando a aprender. Temos também lá cursos, tanto presencial quanto cursos online, para que o pessoal possa aprender um pouquinho de POCUS cardíaco e também de Vexus, né? Porque o importante é que a gente está tendo uma fase de divulgação muito grande de POCUS cardíaco para colegas que não são ecocardiografistas, que eles aprendam com responsabilidade. Então, que procurem colegas que saibam ensinar, cursos que saibam ensinar, senão serão apenas mais um na multidão que vão pegar dados e poder comprometer até o seu raciocínio diagnóstico e a prática clínica, né? Então, se vamos aprender direito. E assim chegamos ao final de mais um episódio do The EcoCast. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas. Lembre-se de seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no Instagram. E compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Até a próxima e continue nos acompanhando.